Você já se perguntou qual foi o verdadeiro destino de Judas Iscariotes após trair Jesus? Durante séculos, ouvimos que ele se enforcou, mas e se houvesse um outro relato ainda mais impactante? O que realmente aconteceu com Judas depois de entregar Jesus aos sacerdotes? A Bíblia apresenta duas versões distintas dessa história, e uma delas raramente é mencionada. Qual delas é a verdadeira? Prepare-se para descobrir detalhes surpreendentes que muitos desconhecem. Fique até o final deste vídeo, pois revelaremos um fato impressionante que pode transformar sua visão sobre essa história. Se você gosta de explorar os mistérios da Bíblia, deixe seu like, inscreva-se no canal Sabedoria Milenar e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos mergulhar nesse enigma bíblico. A figura de Judas Iscariotes sempre foi cercada de mistério. Jesus previu sua traição antes mesmo de que ela acontecesse, mas um detalhe que passa despercebido por muitos é que existem duas versões sobre sua morte nas Escrituras. Será que a versão mais popular, a do enforcamento, corresponde exatamente ao que aconteceu? Ou há um significado mais profundo oculto nesses relatos? Ao longo deste vídeo, você entenderá por que a história de Judas é muito mais complexa do que parece. Assista até o final e descubra uma revelação impactante. Judas não era um simples figurante na história do cristianismo. Ele foi escolhido diretamente por Jesus, conviveu com os discípulos, testemunhou milagres extraordinários e ouviu ensinamentos transformadores. Ainda assim, foi ele quem entregou Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Mas por que alguém que esteve tão próximo do Messias tomaria uma decisão tão radical? Alguns estudiosos acreditam que Judas esperava que Jesus fosse um líder revolucionário, alguém que libertaria Israel do domínio romano. Mas, ao perceber que Jesus falava de um reino espiritual e não de uma rebelião política, ele pode ter se sentido frustrado. Sua traição teria sido motivada apenas por ganância ou havia algo mais profundo por trás de sua escolha? Esse dilema começou a atormentar Judas logo após a condenação de Jesus. Sentindo o peso do que havia feito, ele tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas foi rejeitado. Dominado pelo remorso e desespero, ele tomou uma atitude extrema. Mas a grande questão é, como exatamente sua vida chegou ao fim? Agora, tente se colocar no lugar de Judas. Você percebe que cometeu um erro irreversível. Você vê aquele que confiou em você sendo condenado à morte. Você tenta consertar o que fez, mas ninguém quer ouvi-lo. A culpa se torna insuportável. Qual seria sua decisão? Judas estava nessa situação. O Evangelho de Mateus relata que, tomado pelo desespero e sem enxergar outra saída, ele saiu e se enforcou. Mas será que esse foi o único relato de sua morte? O livro de Atos apresenta uma versão completamente diferente. E aqui chegamos ao ponto mais impactante dessa história. Segundo o livro de Atos, Judas não morreu apenas por enforcamento. O texto afirma que ele adquiriu um campo com o dinheiro da traição e, ao cair ali, seu corpo se rompeu e suas entranhas se espalharam. Esse relato levanta muitas questões. Como ele poderia ter se enforcado e, ao mesmo tempo, ter caído e sofrido um fim tão trágico? E se houvesse um detalhe nessa história capaz de mudar completamente nossa percepção sobre ela? Uma das explicações mais aceitas é que Judas realmente se enforcou, mas que seu corpo ficou pendurado tempo suficiente para iniciar o processo de decomposição. Com o tempo, a corda pode ter se rompido ou o galho quebrado, fazendo com que ele caísse, resultando na cena horrível descrita em Atos. Outra hipótese é que ele tenha escolhido um local instável para se enforcar, causando uma queda imediata e um impacto fatal. De qualquer forma, os dois relatos convergem para um mesmo fim trágico e desesperador. Mas aqui surge uma reflexão importante. Judas poderia ter tomado outro rumo? Ele errou, mas ao invés de buscar uma segunda chance, foi consumido pela culpa e pela desesperança. Agora,
Compare sua história com a de Jacó, que também tomou uma decisão moralmente questionável ao enganar seu irmão Esaú e tomar sua bênção. No entanto, ao contrário de Judas, Jacó não desistiu. Mesmo precisando fugir e enfrentar dificuldades, ele buscou redenção e teve sua vida transformada por Deus. A diferença entre os dois está na maneira como reagiram aos seus erros. Judas escolheu o desespero e encontrou um fim trágico. Jacó, por outro lado, persistiu e encontrou um propósito maior. Será que Judas teria tido um destino diferente se tivesse feito como Jacó e buscado a Deus em vez de se entregar à culpa? Se você quer entender mais sobre o impacto das escolhas e como Jacó lidou com seus erros, assista ao nosso outro vídeo. O mistério da bênção roubada. O que realmente aconteceu com Jacó e Esaú. A história de Judas nos ensina que nossas decisões moldam nosso destino. O arrependimento sem esperança pode levar à destruição, mas sempre há um caminho para a redenção para aqueles que buscam a misericórdia de Deus. Agora eu te pergunto, você acredita que Judas poderia ter sido perdoado se tivesse recorrido a Jesus? Ou seu destino já estava selado? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa história. Se esse vídeo trouxe um novo entendimento para você e deseja ver mais conteúdos como esse, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Sabedoria Milenar. Ative as notificações para ficar por dentro de nossas próximas reflexões sobre os mistérios da Bíblia.